sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, exercícios e revisões devem ser feitas tendo como base as nossas videoaulas, tudo bem? Então, daremos continuidade à nossa disciplina de espanhol e vamos pegando o caderno, como sempre, né, as orientações e também a bolsinha de lápis. Já coloquem aí no cabeçalho. Colégio Emaús, aula de espanhol, a data de hoje e o número da nossa videoaula. Bom, o nosso vocabulário de hoje é brinquedos. Vamos ver? Repitam comigo. Cometa. 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 Bicicleta. 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 Videojuego. 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 Rompecabezas. 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 E aqui temos uma menina perguntando: "Que é isso?" E ele responde: "É um yo-yo." Então repita comigo: yo-yo. 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 Muito bem. Peluche. 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 Pelota. 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 Muñeca. 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 Patines. 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 Cochecito. 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 Muito bem. Então, nós temos aí o nosso vocabulário. Cometa, por mais que pareça estranho, é a pipa ou então o papagaio, depende da maneira como vocês chamam este brinquedo. Videojuego é videogame. Bicicleta é a bicicleta, que também pode ser chamada de bici. Rompecabezas, desculpem pelo Z, rompecabezas é um quebra-cabeças. Pelota é a bola. Muñeca é a boneca. E o cochecito é o carrinho. Então, carro, coche. Carrinho, cochecito. Patines são os patins. Peluche, pelúcia. E yo-yo, yo-yo. Vamos repetir como uma lista? Cada palavra uma vez? Cometa, videojuego, bicicleta. Ou então, bici. Rompecabezas. Pelota. Muñeca. Cochecito. Coche. Patines. Peluche. Yo-yo. Lembrando que brinquedos em espanhol a gente fala juguetes. Repitam comigo: juguetes. 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 Muito bem. Actividades. 1. Haga una ilustración o pega una figura de revista y periódicos de los juguetes abajo. Então, fazer uma ilustração e colar, né, uma figura de revistas e jornais dos brinquedos abaixo. Vocês podem imprimir também, tá? Não tem problema. Então, alguns estão repetidos, aí é só vocês desenharem uma vez só, tá? Então, vocês vão desenhar um ioiô, uma bola, um videogame, uma pipa, um quebra-cabeça, um patins, uma pelúcia, um trenzinho, um carrinho, uma bicicleta, e uma boneca, tá bom? São esses os brinquedos que vocês vão desenhar no caderno. Vamos repetir? Aproveitar que estamos nessa página e testar um pouquinho, treinar um pouquinho? Yo-yo.
pelota, videojuego, cometa, rompecabezas, patines, peluche, trencito, cochecito, bicicleta, muñeca. Muito bem. Responde e copia as frases. Então, vocês vão escrever aí as frases, né? E respondê-las. Que é isso? Como vimos na página do vocabulário, é assim que perguntamos o que é alguma coisa, né? Então, perguntamos, que é isso? Que é isso? E a resposta é sempre una ou então un. Vamos responder a essas. Que é isso? Una pelota. Vamos treinar essas frases. Que é isso? Una pelota. Que é isso? Una pelota. Muito bem. Vamos para o segundo. Essa é uma boneca, ou seja, uma muñeca. Vamos treinar. Que é isso? Una muñeca. Que é isso? Una muñeca. Muito bem. Próximo, o que é isso? Um carrinho, né? Então, um cochecito. Vamos treinar? Que é isso? Um cochecito. Que é isso? Um cochecito. O último, nós temos o que? Uma bicicleta, né? Ou então, bici. Vamos treinar? Que é isso? Una bici. Que é isso? Una bici. Muito bem. E essas são atividades para fazer aí no caderno. Escribe o nome de 5 de seus juguetes favoritos. Então, escrever o nome de 5 brinquedos favoritos que vocês gostam de brincar ainda hoje, que vocês mais gostaram em uma época. Quais foram ou quais são seus 5 brinquedos preferidos? Essa é uma resposta pessoal, né? Então, respondam aí da maneira de vocês. Se vocês acharem que todos esses brinquedos estão no nosso vocabulário, vocês podem colocar diretamente de lá. Se vocês tiverem algum brinquedo que não sabem a tradução, vocês podem procurar no dicionário, tá bom? 4. Qual juguete no le gusta? Então, qual jogo você menos gosta? Qual dos jogos você menos gosta? Quando eu era pequena, eu não gostava de pular corda. E vocês? 5. ¿Qué tiene en nuestra escuela? ¿Cuáles son las partes de la escuela? Então, o que nós temos na escola? Isso aqui é só uma introdução para o próximo vocabulário. Temos aula, banho, pasillo, cancha, parque, biblioteca e muitas outras. Vamos aprender o que essas palavrinhas significam? Então, vamos lá. Novamente, vou falar e vocês repitam, tá bom? Antes, vamos ler aqui as frases, né? A menininha disse assim: Hola, Pablo, como estás? E ele responde, muy bien, ¿y tú? E ela diz novamente, muy bien, bienvenido. Então, nós temos aí o Pablo que está chegando numa escola nova. E a garota diz, olá, Pablo, como você está? E ele responde, muito bem, e você? E ela diz, muito bem, bem-vindo. Vamos treinar essas frases? Hola, Pablo, como estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, bienvenido. Muito bem. E agora vamos para as nossas palavrinhas. Vou falar cada palavra 3 vezes, como sempre fazemos. Parque. 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 Biblioteca. 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 Aula. 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 Banho. 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 Pasillo. 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 Cancha. 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 Muito bem. E agora vamos ver os nomes de algumas matérias que eles estudam
Algumas são iguais a nossas, outras são bem diferentes. Língua portuguesa, matemáticas, geografia, educação física, expressão plástica, história, ciências naturais, língua espanhola e língua inglesa. Eu acho que vocês, né, podem estar estranhando expressão plástica, mas é algo parecido com arte. E ciências naturais são ciências naturais, né? O que vocês já estudam em ciências. Vamos repetir o nome das matérias? Língua portuguesa, matemáticas, geografia, educação física, expressão plástica, história, ciências naturais, língua espanhola, língua inglesa. Muito bem. Então, o vocabulário é o seguinte. Parque seria o parquinho. Biblioteca, a biblioteca. Banho, banho é o banheiro. Passeio, o corredor. E cancha é uma quadra. Aula, essa a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção. Aula é a sala, né? A sala de aula. Aqui no Brasil a gente fala, vou para a sala. Em espanhol, vou para a aula. Aula é o local, tá bom? O espaço físico. Ali é aula, ok? Vamos ler esse diálogo. Esta es Carmen. Hola, mi nombre es Pablo. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Muy bien. Então, aqui temos um diálogo de pessoas se conhecendo, né? Temos o amiguinho que apresenta os dois e ele diz: Esta es Carmen. Repitam comigo. Esta es Carmen. É assim que vocês apresentam alguém. E aí ele diz: Hola, mi nombre es Pablo. Então, ele está se apresentando. Então, repitam comigo. Hola, mi nombre es Pablo. Então, no primeiro quadrinho, temos como apresentar alguém. No segundo, como nos apresentamos. E no terceiro, como respondemos a alguém que se apresenta. Olá, Pablo, como estás? Então, olá, Pablo, como você está? E ele diz, muito bem, muito bem. Que vamos a estudar hoje? Então, o que vamos estudar hoje? Matemáticas e depois ciências naturais. Bárbaro, vou ao banho antes que empiece a classe. Então, ele diz o seguinte, o que vamos estudar hoje? Ela diz que matemática e depois ciências. E ele diz que é bárbaro, então ele gosta muito dessas matérias. E ela disse, eu vou ao banheiro antes que comece a nossa aula. E aí vocês sabem que aula, em português, é o que vamos fazer, né? E a sala se chama aula, né? Aqui, classe significa aula. Então, vamos para a aula para hacer una clase. Clase é estudar. Vamos fazer uma classe de espanhol em la aula 12. Então, na sala 12. Olá, Pablo, como estás? Muito bem, e tu? Bom, aqui nós já sabemos que podemos falar que estamos muito bem. Mas, a gente sempre está bem? Não. Então, existem outras maneiras de se dizer como estamos. Observem. Muy bien significa que está muito bem. Assim é um jeito que os mexicanos normalmente falam que estão mais ou menos, né? Vocês podem dizer também mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. E muy mal, muito mal. Então, vocês podem estar muy bien, assim, e muito mal. Repitam comigo. Muy bien, assim, muito mal. Muito bem. E agora, vamos novamente, né? Nós vamos ver aqui e depois completar umas frases. Copiem somente as frases que vamos completar. Vou falar para vocês quais são. Te apresento a escola. Então, ele diz, eu te apresento a escola. Esta é a diretora. Então, essa é a diretora. E a diretora diz, olá, Pablo. Estas são as maestras. Este é Martín. E estes são os professores. Então, ele diz, essa é a diretora, essas são as professoras, esse é Martim e esses são os professores. E agora precisamos, né, completar aqui essas frases. São essas frases que vocês precisam copiar no caderno. Esta es la biblioteca. Estas son las aulas. Este
es el parque. Estos son los baños. Então, esta para singular feminino. Estas, singular, plural feminino. Este, singular masculino. Estos, plural masculino. É só escrever essas frases aí no caderno de vocês. 7. Haga una frase com 3 juguetes que aprendimos el nombre. Então, vocês vão escolher 3 brinquedos que nós aprendemos o nome e fazer uma frase. E haga una frase com 3 partes del colegio que aprendimos. Novamente, escolham 3 partes do colégio e façam 3 frases, tudo bem? Bom, nos vemos na próxima aula. Espero que todas as atividades tenham ficado bem claras. Bom, nos vemos. Hasta luego e lembrem-se, juntos no caminho certo.